Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte. Capítulo 11. Parte 2. Agora, disse Ananias, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados e num gesto amoroso, em nome do Salvador, peço a Deus para que vejas novamente. Se é do agrado de Jesus que isso aconteça, advertiu Paulo. Compungido. Ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo sempre. E como se entrassem em jogo forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doridas caíam substâncias pesadas, como escamas, à proporção que a vista lhe voltava, embebendo-se de luz. Através da janela aberta, viu o céu claro de Damasco, experimentando indefinível ventura naquele oceano de claridades deslumbrantes. A aragem da manhã, como perfume do sol, vinha banhar-lhe a fronte, traduzindo para o seu coração uma bênção de Deus. Vejo, agora vejo. Glória ao Redentor de minha alma! Exclamava, estendendo os braços num transporte de gratidão e de amor. Ananias também não se conteve mais. Em face daquela prova inaudita da misericórdia de Jesus, o velho discípulo do Evangelho abraçou-se ao jovem de Tarso, a chorar de reconhecimento a Deus pelos favores recebidos. Trêmulo de alegria, levantou-o em seus braços generosos, amparando-lhe a alma surpreendida e perturbada de júbilo. Irmão Saulo, disse pressuroso, este é o nosso grande dia. Abracemo-nos na memória sacrossanta do Mestre, que nos irmanou em seu grande amor. O convertido de Damasco não disse palavra. As lágrimas de gratidão sufocavam-no. Abraçando-se ao antigo pregador, num gesto expressivo e mudo, fê-lo como se houvesse encontrado o pai dedicado e amoroso da sua nova existência. Por momentos ficaram mudos, maravilhados com a intervenção divina, como dois irmãos muito queridos que se houvessem reconciliado sob as vistas de Deus. Saulo sentia-se agora fortalecido e ágil. No minuto, pareceu reaver todas as energias de sua vida. Voltando a si do contentamento divino que o felicitava, tomou a mão do velho discípulo e beijou-a com veneração. Ananias tinha os olhos rasos de pranto. Ele próprio não podia prever as alegrias infinitas que o esperavam na pensão singela da rua direita. Ressuscitaste-me para Jesus, exclamou jubiloso. Serei dele eternamente. Sua misericórdia suprirá minhas fraquezas. Compadecer-se-á de minhas feridas. Enviará auxílios à miséria de minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Sim, somos do Cristo, ajuntou o generoso velhinho, com a alegria a transbordar dos olhos. E como se fosse de súbito transformado num menino ávido de ensinamentos, Saulo de Tarso, sentando-se junto do benfeitor amigo, rogou-lhe todos os informes a respeito do Cristo, dos seus postulados e atos imorredouros. Ananias contou-lhe tudo quanto sabia de Jesus, por intermédio dos apóstolos, depois da crucificação, a que ele também assistira em Jerusalém, na tarde trágica do Calvário. Esclareceu que era sapateiro em Emaús e tinha ido à Cidade Santa para as comemorações do templo, tendo acompanhado o drama pungente nas ruas regurgitantes do povo. Falou da compaixão que lhe causara o Messias, coroado de espinhos e apupado pela turba furiosa e inconsciente. Profunda emoção ao descrever a marcha penosa com a cruz, protegido por soldados impiedosos da fúria popular
que vociferava o crime hediondo. Curioso pelo desenrolar dos acontecimentos, seguira o condenado até a morte. Da cruz ao martírio, Jesus lançara-lhe um olhar inesquecível. Para o seu espírito, aquele olhar traduzia um chamamento sagrado, que era indispensável compreender. Profundamente impressionado, a tudo assistiu até o fim. Daí a 3 dias, ainda sob o peso daquelas angustiosas impressões, eis que lhe chega a nova alvissareira de que o Cristo havia ressuscitado dos mortos para a glória eterna do Todo-Poderoso. Seus discípulos estavam ébrios de ventura. Então, procurou Simão Pedro para conhecer melhor a personalidade do Salvador. Tão sublime a narrativa, tão elevados os ensinamentos, tão profunda a revelação que lhe aclarava o espírito, que aceitou o Evangelho sem mais hesitação. Desejoso de compartilhar o trabalho que Jesus legara aos que lhe pertenciam, regressou a Emaús, dispôs dos bens materiais que possuía e esperou os apóstolos galileus em Jerusalém, onde se associou a Pedro nas primeiras atividades da Igreja do Caminho. A essência dos ensinamentos do Cristo vitalizara-lhe o espírito. Os achaques da velhice haviam desaparecido. Logo que João e Filipe chegaram a Jerusalém para cooperar com o antigo pescador de Cafarnaum na edificação evangélica, combinaram sua transferência para Jope, a fim de atender a inúmeros pedidos de irmãos desejosos de conhecer a doutrina. Ali estivera, até que as perseguições intensificadas com a morte de Estevão obrigaram-no a retirar-se. Saulo bebia-lhe as palavras com singular elevo, como quem franqueava um mundo novo. A referência às perseguições avivava os remorsos acerbos. Em compensação, a alma estava repleta de votos sinceros, promissores de uma vida nova. É verdade, dizia, enquanto o narrador fazia longa pausa, vim a Damasco com a outorga do templo para vos levar preso a Jerusalém, mas fostes vós que chegastes com a outorga de Jesus, e a ele me julgistes para sempre. Se vos algemasse na minha ignorância, levar-vos-ia ao tormento e à morte. Vós, salvando-me do pecado, me transformastes em escravo voluntário e feliz. Ananias sorriu, sumamente satisfeito. Saulo pediu-lhe, então, falasse de Estevão, no que foi atendido com solicitude. Em seguida, pediu informes da sua viagem de Jope a Jerusalém. Com muita prudência, desejava do benfeitor qualquer alusão a Abigail. Formulando o pedido, fê-lo com tal inflexão carinhosa, que o velho discípulo, adivinhando-lhe o intuito, falou com brandura. Não precisarás confessar teus anseios de moço. Leio em teus olhos o que principalmente desejas. Entre Jope e Jerusalém, descansei muito tempo na vizinhança de um compatrício que, apesar de fariseu, nunca privou os empregados de receberem as sagradas alegrias da Boa Nova. Esse homem, Zacarias, tinha sob seu teto um verdadeiro anjo do céu. Era a jovem Abigail, que depois de receber o batismo de minhas mãos, confessou que te amava muito. Falava do teu amor com ternura ardente e muitas vezes me convidou a orar pela tua conversão a Jesus Cristo. Saulo ouvia emocionado e, após ligeiro intervalo em que o amoroso velhinho parecia meditar, voltou a dizer, como se falasse consigo: sim, se ela ainda vivesse. Ananias recebeu a observação sem surpresa e acentuou: desde que se aproximou de mim, notei que Abigail não ficaria muito tempo na terra. Suas cores esmaecidas, o brilho intenso dos olhos, falavam-me da sua condição de anjo exilado.
mas devemos crer que ela viva no plano imortal. E quem sabe, talvez suas rogativas aos pés de Jesus hajam contribuído para que o Mestre te convocasse à luz do Evangelho, às portas de Damasco. O velho discípulo do caminho estava comovido. Recebendo aquelas carinhosas evocações, Saulo chorava. Compreendia, assim, que Abigail não poderia estar morta. A visão de Jesus redivivo bastava para dissipar-lhe todas as dúvidas. Certamente, a escolhida de sua alma apiedara-se de suas misérias, rogara ao Salvador com insistência lhe socorresse o espírito mesquinho e, por venturosa coincidência, o mesmo Ananias que lhe havia preparado o coração para as bênçãos do céu, estendera-lhe igualmente as mãos amigas, cheias de caridade e perdão. Agora pertenceria para sempre àquele Cristo amoroso e justo, que era o Messias prometido. Nas emoções extremas que lhe caracterizavam os sentimentos, passou a considerar o poder do Evangelho, examinando seus ilimitados recursos transformadores. Queria mergulhar o espírito nas suas lições iluminadas e sublimes, banhar-se naquele rio de vida, cujas águas do amor de Jesus fecundavam os corações mais áridos e desertos. Aquela meditação profunda empolgava-lhe agora a alma toda. Ananias, meu mestre, disse o ex-rabino com entusiasmo, onde poderei obter o Evangelho Sagrado? O antigo discípulo sorriu com bondade e observou: antes de tudo, não me chames mestre. Este é e será sempre o Cristo. Nós outros, por acréscimo da misericórdia divina, somos discípulos, irmãos na necessidade e no trabalho redentor. Quanto à aquisição do Evangelho, somente na Igreja do Caminho, em Jerusalém, poderíamos obter uma cópia integral das anotações de Levi. E, revolvendo o interior de surrada patrona, retirava alguns pergaminhos amarelentos, nos quais conseguira reunir alguns elementos da tradição apostólica. Apresentando essas notas dispersas, Ananias acrescentava: verbalmente tenho de cor quase todos os ensinamentos, mas no que se refere à parte escrita, aqui tens tudo o que possuo. O moço convertido recebeu as anotações assaz admirado. Debruçou-se imediatamente sobre os velhos rabiscos e devorava-os com indisfarçável interesse. Depois de refletir alguns minutos, acentuava: se possível, pedir-vos-ia deixar-me estes preciosos ensinamentos até amanhã. Empregarei o dia em copiá-los para meu uso particular. O estalajadeiro me comprará os pergaminhos necessários. E como que já iluminado daquele espírito missionário que lhe assinalou as menores ações, para o resto da sua vida, ponderava atento: precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado da vida. Enquanto o velho pregador do caminho observava o interessado, o convertido de Damasco chamou o hoteleiro para comprar os pergaminhos. Judas surpreendeu-se ao verificar a cura insólita. Satisfazendo-lhe a curiosidade, o jovem de Tarso falou sem rebuços: Jesus enviou-me um médico. Ananias veio curar-me em seu nome. E antes que o homem se recobrasse do espanto, cumulava-o de recomendações a respeito dos pergaminhos que desejava, entregando-lhe a quantia necessária. Dando largas ao entusiasmo que lhe ia na alma, dirigiu-se novamente a Ananias, expondo-lhe seus planos. Até aqui ocupava o meu tempo no estudo e na exegese da lei de Moisés.
Agora, porém, encherei as horas com o Espírito do Cristo. Trabalharei nesse mister até ao fim dos meus dias. Buscarei iniciar meu trabalho aqui mesmo em Damasco. E fazendo uma pausa, perguntava ao benfeitor que o ouvia em silêncio. Conheceis na cidade um rapaz fariseu de nome Sadoc? Sim, é quem tem chefiado as perseguições nesta cidade. Pois bem, continuava o jovem tarcense atencioso, amanhã é sábado e haverá preleção na sinagoga. Pretendo procurar os amigos e falar-lhes publicamente do apelo que o Cristo me endereçou. Quero estudar vossas anotações ainda hoje, porque me darão assunto para a primeira prédica do Evangelho. Para ser sincero, disse Ananias com a sua experiência dos homens, acho que deve ser muito prudente nesta nova fase religiosa. É possível que teus amigos da sinagoga não estejam preparados para receber a luz da verdade toda. A má-fé tem sempre caminhos para tentar a confusão do que é puro. Mas, se eu vi Jesus, não tenho o direito de ocultar uma revelação incontestável, exclamou o neófito, como a salientar, antes de tudo, a boa intenção que o animava. Sim, não digo que fujas do testemunho, explicou calmo o velho discípulo, mas devo encarecer a maior prudência nas atitudes, não pela doutrina do Cristo, superior e invulnerável a quaisquer ataques dos homens, mas por ti mesmo. Por mim nada posso temer. Se Jesus me restituiu a luz dos olhos, não deixará de iluminar meus caminhos. Quero comunicar a Sadoc a ocorrência que deu novos rumos ao meu destino. E o ensejo não poderia ser mais oportuno, porque sei que hospeda em sua casa, ainda agora, alguns levitas de renome, recém-chegados de Chipre. Que o Mestre te abençoe os bons propósitos, disse o velho, sorridente.